Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E hoje, excepcionalmente, estou sozinho, né? O Hélito me abandonou, o Fabiano, que sempre estava aqui do meu lado, abandonou. Só ficou o Filipão, que é o nosso fiel produtor, editor, filmador, o cara que faz tudo aí. Sem ele não acontece o podcast. Então tá aqui eu e o Filipão para tocar o podcast dessa vez aí em equipe reduzida. Fabiano tá no show do Tiaguinho, né? Então, assim, na tardezinha, cara, vocês acreditam nisso? Oh, não, caraca. E nós vamos falar aí de uma cultura muito famosa aí pro pré-wedding. Que é isso aí, cara? Quando as noivas vão tirar foto no campo, essa cultura sempre aparece, é uma cultura muito, muito bonita mesmo. Uma planta bastante colorida, chama atenção aos olhos. Pessoal, então a gente vai falar de carinata e para isso eu trouxe aqui o Philip e o Bota, né? Os dois são especialistas nessa planta e eu queria já que vocês começassem se apresentando e logo depois falar um pouquinho da onde que veio essa carinata e qual que é o principal uso dela hoje que a gente está visando aí no mercado mundial, né? Não é nacional, né? Eu vou começar me apresentando e eu entrego para te responder. Então, meu nome é Felipe Minarelli, sou engenheiro agrônomo, né? Comecei com a carinata aqui no Brasil em 2023. Sou responsável pelas brásicas, pela Nufarm, para o Brasil e para o Paraguai. E estamos na luta. Bom, Vitor, eu sou o Robson Bota, coordenador técnico de mercado de Brássicas Brasil e Paraguai da Nufarm. Então a gente trabalha aí com a carinata há 2 anos e a canola também. Então é uma satisfação muito grande aqui estar podendo participar desse momento aqui com a Agrária, com a FAPA e falar sobre essas culturas que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. Então, já indo para a resposta, né, da Uhum. tua primeira pergunta aí, a carinata, ela é originária de uma área lá da Etiópia, né? Mas ela começou aqui na América do Sul aí pelo menos uns 7, 8 anos, tá? Na região da Argentina lá. E aqui no Brasil nós estamos trabalhando com ela há 3 anos. Bastante recente, então, aí. Bastante recente. E nesses 3 anos, o primeiro foi só de testes, ensaios, conhecimento, e aí nós estamos há 2 anos trabalhando com ela na área comercial, né? Colocando nas lavouras mesmo, né? Então, é nesses 2 anos que a gente vem desenvolvendo ela aqui no Brasil. A carinata, ela é uma planta de cobertura com rentabilidade, né? Eu não vou falar de Uhum, largada aqui aham. todo para nós deixar um pouco mais, para discorrer um pouco mais sobre ela, mas ela está realmente entregando esse ano principalmente além do que nós imaginávamos, né? Produtividade, rentabilidade que nós víamos lá há 3 anos atrás nos ensaios, nas parcelas. Agora a gente vem vendo nesses 2 anos aí isso aí acontecendo no campo. Legal. Então tá dando uma alegria muito grande pra gente aí validar isso aí nas áreas comerciais. Então estão conseguindo domar o bicho aí de. Dão uns desafios ou Tamo. outro, mas consegue. Começamos a domar ele. Tá certo. Em 1882, Uhum. 1880, a gente teve a introdução da soja no Brasil, que começou na região da Bahia. Sim. Então, é uma região que hoje ela tem retornado com os pivôs ali em Lem, aquela costa, mas não foi aonde decolou a soja. Em 1970, em que a soja realmente se tornou, então ela demorou 90 anos para ser domesticada, né? Uhum. E um constante aprimoramento no Brasil. A agrária, em 1951, então ela, né, tá pioneira e mais antiga do que o auge da soja, o início do auge da soja. E hoje ainda a gente tem muitos desafios para a soja. Uhum. Quem dirá uma cultura que nasce aqui no Brasil, na maioria dos solos, e a gente está falando de 98% dos solos plantados esse ano com carinata, é a primeira vez na história do Brasil que tem essa cultura plantada naquele solo. E Caramba. a gente já, em 3 anos, né, num ano de teste, no ano pré-comercial, e nesse ano de 25, que foi comercial, já atingir
os tetos, ou superar os tetos que a gente esperava para a cultura, a gente reforça o ponto do Bota, a gente está extremamente contente com o avanço que está tendo com a Carinata. Que legal. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais esse ponto, porque realmente eu não tinha visto por esse lado ainda, de realmente trazer uma cultura que não é daqui, né? Uma planta que não é daqui. Tudo bem, veio da Etiópia, então tem alguns fits, né, com o Brasil, né? Não é uma cultura totalmente temperada, né? Vamos falar assim, que é extremamente diferente do nosso clima. Mas, assim, vocês têm a responsabilidade de fazer funcionar, né? Então, uma coisa é você fazer funcionar algo que já funciona, né? Então é só adaptar alguma coisinha ou outra ali e tal, beleza, mas como que faz, ou melhor, né? Quais são os principais desafios para vocês dois que estão liderando o time, que estão na frente aí, cara, beleza, a gente tem que pegar isso, tem que colocar no campo como agrônomo, e aqui a gente esquece camisa de empresa, tudo. Uhum, claro. Como agrônomo mesmo, de falar assim, cara, e aí? Como que eu vou pegar isso aí? Malemar, eu sei como que é a planta, e vi só Hum. lá fora, né? Vi só foto, e vou colocar no solo, e vamos ver, e tem que fazer render, e tem que fazer acontecer, né? Teve um ponto, até depois para o Bota completar, quando eu cheguei aqui em 23 e com o desafio de colocar a cultura, fazer ela deslanchar no Brasil, e comecei a olhar mercado, como que eu garanto o sucesso disso. O ponto é que a Carinata ela não poderia gerar investimento para o produtor. Investimento em maquinário novo, em plataforma, em coisas diferentes. Ela Uhum. teria que se adequar ao modelo atual. Então, o primeiro ponto foi montar o manejo do soja, o manejo do trigo, o manejo da cevada, ver qual que era o maquinário que se utilizava para aquelas culturas e o que a gente teria a missão de adaptar para a Carinata, onde que a gente teria dificuldade. Acho que a notícia boa é que não precisa, e o Bota tem nos treinamentos dele, ele pergunta para o produtor qual que é a melhor plantadora para Carinata. O pessoal começa a debater e a resposta dele é uma resposta mais simples, a que tu tem no teu galpão. Então, hoje a gente já tem parceria com algumas empresas que fazem ajuste no disco Uhum. e é a única coisa que a gente precisa realmente incrementar ou modificar na plantadora, na colhedora. A carinata, depois a gente pode falar um pouquinho sobre a grande biomassa que ela gera. Então, cada situação ela precisa é, de um cuidado a mais a ser feito ali, né? Tem os ensaios que a gente fez aqui junto com a FAPA que provou para a gente que é muito mais uma adaptação, às vezes, de densidade, de ajuste, do que uma inaptidão da cultura. Uhum. A gente brinca também que a semente da carinata ela tem um vigor fantástico. Se ela quebrar, nasce duas plantas. Então, temos que. O ponto é plantar certo, na quantidade certa e na qualidade, densidade. Mas, enfim, voltando tudo disso para falar que o maquinário a gente já tem. A gente está Uhum. pronto. É uma cultura que entra sem investimento de maquinário. Uhum. Não, legal. Vitor, realmente assim, ó, o desafio, né, de levar essa cultura aí por todo o Brasil, né, e a gente também atua no Paraguai, realmente a palavra, né, talvez que resuma, é um desafio, né, gigante, tá? Porque em cada um desses ambientes a gente precisa personalizar o posicionamento dela. Uhum. Né? E é fato que a gente vem, em alguns momentos, apanhando, né? de acertar esse posicionamento, mas o que a gente tem levado sempre como premissa? Ser o mais transparente possível, né? Em cada lugar que a gente coloca o pé, em cada lugar, né, cada mesa que a gente senta para apresentar o projeto, tá? Porque é um projeto muito bonito, né? Uma cultura nova, descarbonização, né? SAF, depois a gente vai falar um pouco sobre isso daí, mas assim, precisa dar certo no campo, precisa gerar renda, né? Uhum. Então a gente é o mais transparente possível no sentido de que o produtor ou a empresa que
querer investir e estar junto com a gente nesse projeto aí, que a gente de fato precisa de mais pessoas para poder desenvolver, a gente não está fazendo, obviamente, isso aí sozinho. Né? A Uhum. gente tem muitas empresas, muitas pessoas muito boas, engajadas com a gente para fazer a carinata acontecer no Brasil. Então, trazendo todos os pontos que a gente precisa. Ah, nós temos uma planta, uma brássica, sendo hospedeira de esclerotina, de mofo branco, então a gente leva essa informação. Nós estamos no momento de uma planta que ela ainda nós não temos um produto perfeito, né? A gente fala carinata, carinata, mas o que nós temos é um híbrido de carinata chamado Nujet 350. Esse é o nosso carro-chefe aí que a gente trabalha. Então, transparência é a principal é a premissa que a gente leva onde a gente coloca o pé com a Nujet 350. E nós estamos ainda, né, nesses 3 anos ainda, buscando uma estabilidade da produtividade da Nujet 350. Então nós temos resultados hoje, né, como nós vínhamos tendo em áreas de parcela, 3.000, 3.500 quilogramas, em alguns cenários até 4.000 quilos por hectare, mas a gente vem buscando, e a gente também está tendo produtividades aí a menos de 1.000, menos de 700 quilos por hectare, tá? Por que disso daí? Ambiente, manejo, tá? Então nós estamos tirando essas produtividades mais baixas, óbvio que nós precisamos colocar isso aí no campo, né, para a gente ver, e esse ano a gente está vendo, ajustando melhor o posicionamento, em que região que pode ir e que regiões que não pode ir no GS 350. Então a gente só conseguiu isso daí, né? Felizmente ou infelizmente com os nossos parceiros, né? Que acreditaram. Então a gente está num momento de estabilizar essa produtividade. Óbvio, a gente quer seus 30, 40, 46 sacos por hectare, como a gente teve lá no Rio Grande do Sul, de produtividade, 28 sacos, como nós tivemos ali no Mato Grosso do Sul, aqui 40, 43 sacos por hectare aqui na região aqui no Paraná, né? Então o que a gente quer tirar então essas baixas produtividades aí para que realmente a renda do produtor aí, todos os benefícios que a carinata traz aí, realmente se comprovem, né? E tem um ponto que eu acho que é legal também da gente conversar, é que no fim das contas, a gente tem que olhar para a margem líquida. Uhum. Então, eu tive produtores, inclusive foi no Paraná, que produziram 40 sacos e tiveram margens líquidas de mais de R$ 4.000 por Caramba. hectare. Tivemos produtores de 38 sacos que tiveram uma margem líquida de R$ 2.000. Então, isso que o Bota falou, de entender a região, e a gente trabalha assim com os nossos parceiros, fazemos a transferência de conhecimento, mas ter aquela consultoria, aquela venda assistida para o produtor é a chave do sucesso. Uhum. Vocês têm uma preocupação, né, Felipe, de é, realmente pegar esse produto no campo, né? Porque vocês têm uma utilização bastante, vamos falar, peculiar para ele, né? Hum. Acho que poderia explorar um pouco dessa utilização do porquê que vocês vêm fomentando a carinata. A gente já entendeu que é uma cultura, vamos falar assim, duplo propósito, né? Então ela vem com a parte de cobertura, descompactação de solo. Depois a gente pode falar um pouco mais disso também, né? Mas vamos falar assim, a parte do benéfico que uma cobertura traz, ela tem um potencial gigante para trazer também. Porém, eu não deixo de capitalizar um pouquinho, né? De ganhar um dinheirinho em cima ali, né? Sim. Então, para o produtor, eu vejo muita vantagem se o manejo for acertado, se ele conseguir calibrar bem, se ele conseguir se adaptar bem à cultura, né? Agora, pensando no outro lado, né? No lado, vamos falar assim, de negócio da carinata, não venda da semente para o produtor, né? Mas pensando no Claro. outro lado, que o produtor vai vender para quem essa Na carinata? cadeia toda, Da né? cadeia? Para que vai se utilizar essa carinata aí lá na frente, né? Depois de produzido? Há, há 12 anos atrás, a gente foi atrás de uma empresa que chamava Agrissoma canadense. Eles tinham recolhido e já vinham trabalhando com o melhoramento da Brassica carinata. Então, eles recolheram da Abissínia, trouxeram para o Canadá, fizeram os primeiros rounds de melhoramento. E aí, eles desenvolveram uma primeira variedade, que chamava Avança. E iniciaram os testes no Uruguai e na Argentina.
E quando a gente percebeu que tinha um potencial e a gente viu que dava para seguir e tinha um fit, a gente começou a fazer análise de teor de óleo, qualidade do teor de óleo e identificamos que era um óleo, primeiro, com alto teor de ácido urústico. Ácido urústico é um ácido graxo que compõe o óleo da carinata. Então, a gente está falando de quase ou mais do que 43% de ácido urústico. Só para ter uma referência, a canola, para ser utilizado como alimentação humana, pode ter no máximo 0,2%. Caramba. Então, extremamente tóxico para a alimentação humana. Porém, o ácido urústico é um ácido graxo de cadeia longa, tá traduzindo, eu tenho muita ligação de carbono, Uhum. toda vez que eu quebro uma ligação de carbono, eu libero energia. Então, como eu tenho muito ácido urústico, ele é altamente energético. A densidade do ácido urústico, quando eu olho no total com o óleo da carinata, deixa ele muito próximo do querosene de avião. E o ponto de congelamento também é baixíssimo. Ou seja, é energético, parece querosene de avião e não congela. E aí a gente apresentou essa tese para os mercados e o mercado europeu se interessou muito. E na rodada de investimento, a BP, a British Petroleum, fez muito sentido com a tese de conversão para energias renováveis deles. Então a gente criou uma sociedade com a BP, em que a BP garante toda a compra do óleo de carinata e destina para o mercado de aviação. A gente tem sido procurado pelo mercado da Biomarine, então que é como a gente converte o combustível marinho para um combustível mais sustentável. Mas quando a gente olha o mercado de combustível de aviação, só nesse ano o consumo foi na média de 390 bilhões de litros de querosene. Caramba. Até 2050, a Europa precisa converter 65% de todo esse volume para um combustível sustentável, tipo da carinata. Então a gente está falando que existe um mercado potencial de quase 260 bilhões de litros para bioquerosene. A carinata não é a bala de prata, mas a gente tem a capacidade de suprir muito desse mercado. Hoje a conversão é de quase 40%, de 40% a 50% de todo o óleo extraído da carinata vira combustível de avião. É um rendimento muito bom, com uma geração de farelo muito mais eficiente. Ela gera metade do farelo da soja com o dobro de proteína. E o farelo ele pode ser usado na alimentação. No processo de extração, a gente tira toda a toxicidade do farelo. Ah, bacana. Então você extrai ali o óleo, a toxicidade lá do ácido, que eu nem vou tentar falar o nome, que é enrolado, e eu tenho dificuldades com palavras difíceis, né? Mas então, nessa extração, eu deixo o farelo apto para uma alimentação animal ali, para fazer uma ração, algo do tipo, ele consegue. E é um farelo clarinho, então, né, a gente trabalha também com canola. Uma das críticas da canola, do farelo de outros produtos, é que é um farelo um pouco mais escuro. Uhum. Na hora de fazer a ração, ele muda um pouquinho a cor. No caso da carinata, ele é um farelo amarelo, tão amarelo quanto soja. Ah, bacana, bacana. Então, cada quilo de carenata eu tiro mais ou menos Uns 400 ml 400 ml de combustível. de combustível de avião. Caramba, cara, é uma conversão boa pra caramba, né? Assim, é legal de você pensar, né? Eu tô plantando, sei lá, vou colher 5 toneladas, ou seja, 2.000 litros De combustível. de combustível de avião. E assim, para quem imagina que isso aí seja, né, nós estamos falando de transição energética, descarbonização, né? Para quem acha que isso aí está longe do Brasil, né, não é verdade. O ano passado foi aprovado aqui no Brasil a Lei dos Combustíveis do Futuro, Uhum. né? Então, a partir de 2027, deverá haver uma redução na emissão de CO2 pela aviação brasileira, tá? 1% a cada ano. Então, em 2027 começa a reduzir 1%, até 2037 nós chegarmos a 10% da redução de CO2. Legal. Por essa cadeia de aviação. Então, o que vai ser utilizado, né? Ainda não tem, né, um volume suficiente para essa demanda, né, que é extremamente gigante e crescente. Então, como o Phil falou, a carinata é uma dessas opções aí que a gente consegue utilizar
direto, né, no tanque do combustível do avião lá, sem fazer alteração lá no motor, né, no avião de forma geral. Então, isso aí não é só fora do Brasil. Aqui no Brasil também isso aí já está acontecendo. Eu queria pedir licença e pedir para o Phil também trazer um pouquinho mais sobre qual que é a cadeia, então, do grão hoje da carinata. Onde que é, né, originada aqui no Brasil, para onde que vai e quais serão os próximos Hum, passos aí também do grão de carinata aqui no Brasil. Tá, excelente. Hoje é possível se fazer bioquerosene de qualquer óleo, tá? Então certo. podemos fazer de soja, girassol, canola, qualquer óleo. E por que o óleo de carinata, então? O mercado europeu, ele exige que para ser considerado um combustível sustentável de aviação, o SAF, ele não pode se valer de matérias-primas alimentares. Hum, Então, tudo que pode ir para alimentação tem que ir para alimentação. Prioridade é o ser humano. uhum, O que não vai para alimentação que entra como um combustível sustentável. Como o óleo da carinata é tóxico, ele entra certinho nessa linha. A carinata ela é plantada como uma cultura de rotação e cobertura, uhum. então eu não estou tirando uma cultura alimentar para plantar carinata. Eu Você não estou vai competir pelo espaço da cultura que produz alimento. Perfeito. A gente vai rotacionar em áreas produtivas, Uhum. pensando em regeneração do solo, em tudo aquilo que a gente pode aprofundar mais Uhum. para gerar. Esse é um dos pontos. Como que eu provo que o meu óleo ele é sustentável? Através de uma certificação. Então a gente precisa, quando o produtor decide plantar carinata, ele manda para a gente a área que ele vai plantar, a gente certifica a área e aí vendemos semente só para aquela área, para garantir que não tem plantio fora dali. É, Uma vez que a gente segue com o protocolo e produz tudo certinho, ele encontra esse mercado europeu, um mercado com prêmio, e por isso que o valor de compra da grão da carinata é tão alto, e aí a gente consegue acessar. Então, o mercado de SAF, ele tem esse ponto. Então, eu acho que assim, não é nada mais do que justo um produto que te exige um incômodo, entre aspas, a mais, pagar por esse incômodo. Sim. Ô Felipe, se você pudesse, o que que é o tal do SAF? Achei, você falou bastante, mas até eu tô na dúvida ainda aqui. Então, o SAF é uma sigla em inglês que é combustível sustentável de aviação. Ah, legal. Boa. Bom, então a gente já entendeu qual que é o destino dos grãos, né, de carinata, já entendeu que tem também para o grão tem um duplo propósito, né, vai um pouco, né, 40% ali da produção vai para o combustível e o resto a gente aproveita como ração, como farelo, Uhum. né, proteína, como um todo ali, né. Mas agora eu queria voltar para essa questão do campo mesmo. Então a gente já entendeu que tem um destino extremamente nobre e de novo, né, mostrando que o agro, né, que leva tanta paulada falando que é a gente que acaba com tudo, que é a gente que envenena rio, que é a gente que o peido da vaca vai Uhum. em camada de ozônio e tal. E mais uma vez o agro mostrando que não, né, que pelo contrário, é a gente que está solucionando um montão de coisa, né. Então, mas voltando pro agro mesmo, colocar no campo, qual que é a época que aqui no Brasil que a gente coloca, então a gente falou que já não pode competir, né, com as culturas alimentícias, né, ele vai entrar na rotação, então mais um apelo, vamos falar assim, ambiental da coisa, né, poxa, eu estou pensando na rotação de cultura, que é extremamente fundamental para o solo, né. Então qual que é a época que a gente faz o plantio da carinata? A gente já Sim. viu que maquinário como que é, Bota? É o que você tem lá, né? É a plantadeira que tu tem bem regulada. Bem Essa é regulada. melhor. Vitor, se tu me permite, eu só quero Aham. complementar um detalhe ainda sobre a cadeia da Legal, legal. carinata, que assim, tudo que, né, o Felipe trouxe da questão de certificação de área, isso aí garante que o produtor vai ter a semente e garante também que todo o volume que ele produzir está garantida a compra. Então, Ah, por tá. exemplo, por ser uma cultura nova, né, o produtor sempre pergunta, mas para quem que eu vou entregar Uhum. e né, qual que vai ser o preço, né? Então, hoje a gente tem, né, toda uma precificação, ela é balizada lá na Bolsa da França, lá de canola, né, a gente, né, traz aí que um número próximo para o produtor fazer uma conta, ela é basicamente o preço da soja balcão, tá? Mas sempre tem alguns ajustes
em função de logística, às vezes é um pouco mais, né? Normalmente é mais que a soja, tá? Mas para o produtor fazer a conta, sempre leva em consideração isso daí. E ele vai ter garantia que ele vai entregar, vai ter para quem entregar, né? No caso, aqui no Paraná a gente trabalha com a agrária, em cada um dos estados a gente tem um parceiro que fomenta e garante que o produtor vai, tudo que ele vai produzir, ele vai ter para quem entregar e para quem vender, e preço garantido também. Ah, Tá? legal. E isso é sempre uma assombração do produtor, né? Porque vem aquelas modas, né? Ah, planta abacate, o cara planta abacate, dali um pouco para quem que eu entrego isso aqui, né? É. Isso Então, aconteceu esse ano aí, né, com amendoim, com gergelim, nos últimos anos a gente viu algumas coisas. Quando o produtor foi para produzir mesmo e aumentar a área, acabou tendo algumas sim, dificuldades. sim. E não adianta a gente produzir, né, assim que nós falamos lá, sem ter a rentabilidade do produtor. E Tá para legal. isso a gente realmente vem buscando aí um posicionamento mais assertivo, né, ano após ano, da Nojet 350. Então, hoje é o único material que nós trabalhamos aqui no Brasil. Nós temos a Nojet 400, mas ela é um ciclo um pouquinho mais longo. Tá? E nós temos um outro material que é no Green 60, que ela é exclusivamente para cobertura, não produz grão. Tá? Hum, Mas isso aí é um outro assunto. A Nojet 350, então, a gente vem posicionando ela como uma planta de inverno. Né? certo. Então, a gente vai ocupar esse período ali, por ela ser uma planta outonal, invernal, né? A Uhum. carinata. Então, a gente trabalha com ela no inverno. E aí tem muita especificidade por regiões, né? Então, a nível Brasil, a gente sempre fala que a melhor janela seria a final de abril, né? Início de maio, tá? Melhor para a região sul. Certo. Quando a gente vai mais para o Cerrado, né? Nós temos uma limitação das chuvas. Uhum, Nós pegamos o uhum. MS, o Mato Grosso, o Goiás. Então, a gente vai ter que antecipar essa semeadura para final de fevereiro e início de março, tá? Porque a demanda hídrica da carinata, da Nojet 350, ela não é tão alta. Ela precisa de pelo menos aí uns 300 milímetros de chuva no ciclo dela, O tá? ciclo mais ou menos? O ciclo dela, em média, são 150 dias. Certo. Tá? Nós temos regiões mais quentes que pode chegar a 130, e esse ano, né, que foi um ano mais frio, nós tivemos geadas Uhum. muito intensas, né, na região Uhum. sul, aqui em Guarapuava, temperaturas aí -5, né, temperatura negativa, né? Sim. Ela chegou aí a 180 dias, 186 dias, então alongou um pouco mais o ciclo. Uhum. Esse é um dos pontos que a gente vem buscando no melhoramento. Entendi. Até 3 anos atrás, o melhoramento não tinha nada a ver com o Brasil. Tá? Então, nesses últimos 3 anos, né, a Nufarm Global vem olhando, vendo o potencial realmente que o Brasil e, né, a América do Sul, de forma geral, tem o potencial de entregar toda essa demanda que o mercado pede por SAF, né, nessa produtividade. Então, o melhoramento genético está vindo aqui para o Brasil. Então, aqui na região, na própria FAPA mesmo, o Dr. Juliano faz os ensaios para nós dos híbridos pré-comerciais. Então, o que virá para os próximos anos aí, a gente já está selecionando em cada um dos ambientes. Então, o meu sonho, né, é que Uhum. daqui a 3 anos, 5 anos, nós temos um híbrido de carinata posicionado para Guarapuava Legal. ou para o Paraná, tá? Uhum. Outro para o Mato Grosso do Sul, outro para o Rio Grande do Sul. E aí a gente começa a personalizar ainda mais esse posicionamento. Então, eu falei que a Nojet 350 tem um posicionamento de época em maio, né? Aqui para o Paraná, para essa região que a gente teve áreas aqui esse ano, a gente é um pouquinho mais tarde ainda, né, em função das geadas, tá? É um ponto importante a gente trazer. Embora ela tenha uma capacidade de recuperação muito grande, né, dependendo do momento que tiver a geada, ela pode impactar. Diferente dos cereais de inverno, né, esse impacto da geada não vai ser total, ele vai ser parcial. E aí vai depender muito do momento que vai pegar, né, Uhum. do momento do ciclo. Então, e aí mais um ponto ainda sobre geadas. Não é tão importante, né, quanto baixa vai ser a temperatura, mas o período de congelamento. Então, por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 0 graus por 2 horas, 3 horas, o impacto vai ser muito pequeno. Agora, se eu tiver uma temperatura de 2 graus positivos por 8 horas, esse impacto tende a ser maior, tá? Mas esse ano, né, de novo, a gente vem se surpreendendo positivamente com a carinata e a capacidade de recuperação dela foi assim impressionante. Então nós tivemos chuvas
geadas aí, como eu falei antes, de 5 graus negativos, né? Onde a gente, em algumas lavouras, eu confesso que eu estava até desacreditado em algumas lavouras, mas o ciclo continuou, as temperaturas, né, a condição melhorou durante o ciclo e o produtor colheu e ainda teve rentabilidade nessas áreas aí, apesar de todas as adversidades. No nosso melhoramento genético, até para ele é feito, o inicial ali, o nursery, o berçário, é feito na Argentina e o nosso berçário passa, e isso é extremamente comum, por temperaturas de -7 graus. Então, o que vem para cá já teve que passar por uma prova de fogo. Lá no ninho já. Já no ninho, o que vem passou por isso. Então, isso dá uma segurança para a gente passar. E outro ponto, o que fez a Nufarm querer vir para o Brasil com a carinata? A produtividade média na Argentina gira em torno, isso com 10 anos de bagagem, que é o que eles têm, Uhum. em torno de 1.200 quilos. Pô, Tá. pouquinho, hein? Hoje. O Uruguai, 1.500 quilos. Hoje, 12 anos depois. Os tetos produtivos que a gente já conseguiu em ensaio na Argentina e no Uruguai, beira seus 3.000, 3.500 ensaio, de que Parcela, né? parcela, temos que tomar esse cuidado sem perda e tal. Uhum. Um ensaio que a gente rodou em Brasília, que não tem nada a ver com a Argentina, nada a ver com o Uruguai, nada a ver com o Canadá, que é a empresa que começou, a gente adquiriu, produziu quase 4.200 quilos. Ou seja, e com um ciclo de 95 dias. Vão aprendendo aí, hermanos. Bem isso. A gente ganha em várias coisas nele, inclusive na carinata. Aí Só não vamos falar de futebol. por Não, enquanto. não, deixa quieto. Então, quando a gente olha e vê, por exemplo, esse que foi o primeiro ano comercial que a gente fez, um Paraná, produzindo uma média de 1.700 quilos, um Rio Grande do Sul, indo para uma média de 1.800, 1.850, ou seja, superando Uruguai e Argentina, que já tem os 10 anos. Uhum. Um Paraguai, que iniciou esse ano com uma média de 1.900 quilos. Então, é um absurdo. E aí a gente começa a olhar a plasticidade que tem. E tudo bem, hoje a gente está com híbrido, mas o que conquistou? Eu ver 92 dias de ciclo com quase 4.200 toneladas em Brasília, seco, e ver essa produtividade média alta para cá. Então, no fim das contas, o que a gente olha é um sentimento de pai com um filho. A carinata é nosso filho, e quando um pai, né, que ama teu filho, olha para o olho do filho, você imagina diversos potenciais. Você vê ele falando bem com um coleguinha, esse cara vai ser um bom advogado. Você vê ele cuidando de ti quando tu bate o dedo, vai ser um ótimo médico. Então, a gente vê tanto potencial na carinata, o que a gente precisa agora é tutorar e guiar para onde a melhor aptidão dela ou como ela expressa sua melhor aptidão. Uhum. Não, eu gostei da proposta, né? Da questão dos períodos de plantio de semeadura da carinata. E aí, às vezes, o pessoal tá escutando aqui pensando, mas espera lá, vai competir então com o inverno, pô, porque ele vai entrando no inverno. Uhum. Mas se a gente for ver, né, o inverno eu tenho trigo ou cevada, basicamente no Brasil, de opções de cultivo, né? Vamos falar assim, dos macro, né? Sim. E as duas são folha estreita, né? A carinata, não. Não. Então, entra com uma rotação muito bem pensada, né? E aí, Bota, você podia falar um pouco pra gente do pensando, vamos esquecer produção dela, né? Acho que exploramos algum ponto já da produção. Mas o que vocês enxergam que ela traz de qualidade para o solo, né? Pensando na rotação, se fosse usar ela, vocês até comentaram que tem um híbrido que é específico para Isso. cobertura de solo, no né? Green 60, isso. Então, assim, o que ela traz de vantagem para a gente? E novamente, vamos esquecer Uhum. o grão. Só da planta que está lá. Vai produzir grão, tudo eu vou colher, mas eu quero saber do solo. O que ela traz de vantagem para o solo? Ótimo. Pensando que eu não vou plantar cevada ali, porque, cara, eu tenho que fazer rotação, às vezes tem que diminuir uma pressão de inóculo, uma doença
para folha estreita, né? Ou às vezes eu preciso fazer um manejo de planta daninha naquela área, tá cheio de azevém na área. Poxa, como que eu vou fazer o manejo de azevém em cima de uma folha estreita, né? Já me aperta, né? Então eu tenho como alternativa e ainda rentabilizar em cima, né? Mas vamos focar Na ciência, Certo. saúde do solo. na saúde do solo. Nossa, cara, você tá falando aí, tem tanta coisa que tá borbulhando na minha cabeça aqui, deixa eu organizar um pouquinho aqui, tá? Porque assim, vamos lá. Deixa eu contextualizar talvez um pouco aí, e aí por que a Carinata tá tendo essa tração aí nos últimos anos aí, né? Onde que ela tem chegado. Eu tenho visto uma mudança no perfil do produtor, né? O produtor mais gestor do seu negócio, e a gente está realmente vendo onde o produtor está apostando ou estava apostando as fichas praticamente só no verão, né? As margens vêm encurtando e não vem sobrando rentabilidade, né? Nem vou falar do Rio Grande do Sul, né? Lá da onde, porque aí, né, Mas lá não, precisa ser estudado, né? Porque lá... é. Então, assim, o produtor vem entendendo, né? E não é de agora, isso aí eu acredito que, não sei exatamente, mas talvez 10 anos, nesses últimos 10 anos aí o que vem acontecendo. Então, ele entende que ele precisa rentabilizar também o inverno, né? Justamente para que a soja, que é a cultura principal dele, a soja, o milho, continue entregando aquelas margens lá e melhorando, né? Então, quando ele olha para o inverno, quais são as opções? Você falou que no Paraná ainda a gente tem duas aqui, né? Que é o trigo e a cevada, né? O trigo a gente sabe dos altos e baixos, mas é uma cultura que tem a sua cadeia, Sim. né? Assim como a cevada, né? Tem sua cadeia. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, é trigo, que tem essa cadeia toda. Nós temos uma aveia, né? Aveia branca, aveia preta. Não é uma cadeia, isso tem muita variação, né? Nós temos a questão da pecuária, né? Então nós temos muita área que a gente pode explorar, né? E é aí que entra a carinata. Justamente para fazer essa rotação e aí, de fato, entregar uma condição melhor aí para a cultura de inverno, tá? Então, um pouquinho da problemática, né? Ainda dentro disso daí, já vou entrar nos benefícios da carinata, tá? Que é a questão, o que nós estamos vendo de maior dificuldade hoje na soja, né? Na minha percepção, a gente consegue manejar, né, doenças foliares, insetos, mas o que vem pegando muito são as doenças de solo. Então, FOMOPS, macrofomina, nematóides em algumas regiões, isso aí é uma problemática, rouba muita produtividade e rentabilidade, e é mais difícil a gente controlar. Então, quando a gente começa a olhar também para o inverno, a própria cevada e o trigo, eles também ali têm nessa sucessão ali seus prejuízos, né? Então, até tem um dado lá do Rio Grande do Sul, quando a gente coloca canola, né, brássica, no inverno, a produção do trigo no inverno posterior é de 10 a 15% a mais. Caramba! Então, só de a gente colocar uma outra planta no sistema, nós já estamos melhorando as nossas culturas principais. Que é um dos apelos, contribuindo um dos apelos da certificação e porque o mercado lá europeu reconhece tanto o valor da carinata. Plantar carinata é regenerar o solo, melhorar a saúde, mas ela tem esse propósito, né? Você põe uma cultura que vai promover o aumento produtivo de alimentos. Então, a carinata ela não tira alimento. Na verdade, ela promove o aumento produtivo na mesma área. Bacana. E aí, Vitor, indo para agora especificamente para a tua pergunta, né? Nós temos então uma brássica, né? O que nós podemos comparar a carinata hoje com o nabo, né? O produtor conhece mais o nabo, né? Então, ela tem uma raiz pivotante, um pouco mais agressiva, né? Um pouco mais fasciculada, talvez se puder chamar assim. Então, ela tem de fato uma capacidade ali de descompactar e também criar esses microporos no solo, né? Então já começa por aí essa melhora na condição do solo ali. Nós temos uma questão aí que é uma planta recicladora, né? Então ela não é uma planta que vai fixar nutrientes, mas ela recicla. Então, como ela tem a capacidade de aprofundar suas raízes até mais de 1 metro de profundidade, então ela começa a reciclar, né, esses nutrientes aí. E aí tem uma questão: deixa ou não deixa palha? Os nossos ensaios vêm mostrando que a carinata vem deixando pelo menos 5 toneladas de matéria seca por hectare. Tá? Qual que é a diferença disso daí? É que ela tem uma relação CN baixa. Então essa palha,
né, degradando mais rápido ali, por ter essa relação CN mais baixa aí, 30, 40 dias que essa palha vai ficar disponível ali, né? Tem o outro lado, né? Então, é importante a palha para o sistema, sem sombra de dúvidas, tá? Então, é um ponto de atenção que nós temos que ter, justamente para nós mitigar isso daí. Por outro lado, essa palha degradando é nutriente que ele está deixando disponível para a cultura sucessora. Sim. Então, nós já temos dois benefícios aí para a cultura, né? Vamos lá, a maioria delas é soja, né? Então, uma descompactação do solo e também nutriente mais disponível ali, tá? E um dos principais, né, nutrientes que ela demanda é o nitrogênio e o segundo é o potássio. Então, a gente vem tendo muitos bons resultados do produtor que tira seu cloreto de potássio lá da soja e joga na carinata. Porque ela tem uma capacidade de absorver, vai responder produtividade e ele é um dos primeiros nutrientes que ele vai deixar disponível para a soja na sequência, porque ele está mais externamente ligado nas células ali e tal. Então, esse nutriente vai estar disponível ali. Tá? Então, nós estamos falando já de duas condições de melhorias, né, para a cultura sucessora. E aí, quando a gente vai para algumas regiões mais específicas, que é a questão do nematóide, né? Se nós falar com o nematologista, ele vai dizer assim, onde que tem nematóide? Ou melhor, quem não tem nematóide? Quem não procura. Quem não procura, Tem um dado, se eu não me engano, são 10 anos. A cada 10 anos, eu acho que é menor, mas a cada 10 anos, a gente perde uma safra de soja por nematóide. Caramba. Eu acho que é menor isso daí, mas vamos deixar nos 10, tá? O que a gente tem visto hoje, né, dos resultados que a gente tem tendo com a carinata? Ela tem um fator de reprodução baixíssimo para nematóide. 0,4, 0,5 para FR, né, para pratilencos, meloidógenes, rotilencos também, né? Javânica, incógnita, meloidógene, né? Então a gente vem vendo assim que ela não é uma multiplicadora de nematóides, tá? Então ela realmente baixa essa população de nematóide quando ela entra no sistema, né? Então esses aí são três condições aí de melhoria para o solo, e além disso, daquelas doenças que eu falei ali sobre da soja, doença de solo, macrofomina, risoctônia, fomopsis, né? A carinata, ela não é hospedeira desses mesmos fungos da soja. Então, nós temos aí uma quebra desse ciclo desses patógenos no solo, né? Então, nós temos, de fato, aí ganhos para o sistema e para a cultura principal aí, que é a soja, né? Um pouquinho aí da carinata. O que eu esqueci mais aí, Phil? Não, é excelente, mas quando tu fala da raiz dela, pivotante, a gente tem uma população ideal de 300 mil plantas por hectare. Então é 300 mil raízes fazendo esse trabalho pra gente de aumento de porosidade e quase que uma descompactação, né, entre aspas, do solo. E a gente teve um relato esse ano sobre um produtor que ele plantou em 2024, fez soja em 25 e relatou para a gente. A soja dele veio com incremento de 3 sacos a mais comparado com uma área que veio com resteva do soja e milho que ele costumava fazer. Foi muito mais em São Paulo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, mas tinha nematóide no solo? Ele falou que tinha tanto nematóide que fazia cócega no pé, se andasse descalço. E ele relatou que isso daí ajudou, o manejo da carinata ajudou a reduzir também o nematóide. A gente fez um trabalho com a Embrapa e a Embrapa comprovou que a raiz da carinata exuda um bionematicida. Então, além de não ser hospedeira, ela também, né, atrapalha o ciclo reprodutivo no solo do nematóide. Legal. Por enquanto, a gente estudou os 4 principais nematóides, que foi o que o Bota comentou, mas a ideia é que no próximo ano a gente entre em outros nematóides para ver qual que é o efeito. Em algumas análises de solo e planta e raiz, a gente já viu redução de outras famílias que são problemas principalmente para o soja. 2 pontos, né, Phil? Muito bem lembrado. Até deixo um desafio já aqui para os nematologistas aí. Já está confirmado pela Embrapa, né? Esse dia eu estava conversando de novo com o pessoal da Embrapa Agroenergia lá de Brasília, de nós retomar esses estudos aí que os exudados da carinata, eles têm um efeito bionematicida. Então fica um desafio aí para os pesquisadores olhar um pouco mais para isso daí. Bota, aproveitando também, aí tu sabe explicar até muito melhor do que eu.
sobre o efeito, e peço licença, Victor, Opa! sobre o efeito das plantas daninhas dentro do manejo. Eu sei, Sim. não é exatamente saúde do solo, mas Uhum. esse manejo aí acho que é um ponto bem positivo, né? A gente tem então hoje, né, a carinata como uma brasca, folha larga, né? Nós não temos ainda um híbrido com tolerância a herbicidas, né, para nós manejar. Nós só conseguimos manejar então folha estreita, né? Utilizar herbicidas à base de ACCases Uhum. na pós-emergência. Cleitodin e tal. Cletodin, aloxifop, né? É, porém, tá? Então nós temos um desafio de folha larga no meio da no GER 350, né? Porém, quando a gente tem uma plantadeira bem regulada, nós temos uma adubação ajustada, um estabelecimento uniforme ali da carinata, nós temos uma velocidade de emergência, né, relativamente grande e ela acaba cobrindo esse solo, tá? E aí não deixando ou reduzindo o estabelecimento dessas plantas. E nós estamos ainda investigando, né? E nós temos um caminho para nós percorrer que a gente tem percebido algum efeito como que chama? Alelopatia. Alguma lelopatia Uhum. exatamente aí da carinata para as plantas daninhas. Então nós temos esses dois fatores aí, o cobrimento do solo, né, que a gente Uhum. sabe, e também esse efeito que a gente está investigando. Por quê? Nas áreas que a gente vê, e aí a maioria das plantas, tirando o nabo, tá? O nabo ele realmente compete bastante, tá? Ele consegue estabelecer, mas fora isso, a própria buva, né? O próprio leiteiro, que em algumas regiões é problema, a gente está vendo ali uma supressão muito grande no meio da carinata. Quando a gente está lá na colheita, praticamente é muito baixa o banco a população de plantas daninhas que tem no meio ali. Então a gente precisamos investigar um pouco mais, mas a gente está vendo esse efeito alelopático aí da carinata para essas plantas daninhas. Mais um desafio aí agora para os herbologistas aí investigar, né? Tiveram dois O Bota tá ensaios. largando um monte de desafio aqui, cara. Tá Não, nem aí. estamos no lugar certo fazer isso. Mas tiveram dois ensaios que a gente fez. Um é muito balizado pelo que a gente viu aqui no evento de culturas outonais esse ano, na trincheira, que ficou Uhum. fantástica aqui. Então a gente vê a exploração da raiz da carinata, essa pivotante que desce, e dava para cavar mais um pouquinho lá que a gente achava mais Eu raiz. lembro quando a gente abriu lá o buraco, a gente chegou a ver 2 metros e raiz E tinha forte lá pra raiz. baixo. Só que ela tem um perfil de ocupação de raiz e tem atrelado com a palha que, dependendo da região, o produtor espera um pouquinho mais para vir com a soja e ele gostaria que essa palha persistisse um pouquinho mais. A gente começou a ter ideias. Uhum. E aí a proposta foi a gente, que vamos dar outro nome, tá? Já fica dito aí que o nome é nosso. A gente quer fazer uma rotação, uma plantio de carinata na linha e um plantio de braquiária, ou outra cultura com persistência de palha e outra exploração radicular na entrelinha, como se fosse um Santa Fé com carinata. E aí, quando a gente montou o experimento, a gente delineou a quantidade de. Primeiro, carinata, né, sem nada na entrelinha, no consórcio. Depois, variamos 3 densidades de semeadura na linha de braquiária. E o último, braquiária lanço. E repetimos esse ensaio, então, com 3 repetições. Repetimos esse mesmo delineamento, aplicando fusileide, que era para controlar essa braquiária. Uhum. E não teve diferença estatística na produtividade da carinata em nenhum dos cenários. Legal. Tá. O que prova pra gente que fazer a rotação com braquiária faz sentido. Uhum. Mas o que me chamou a atenção foi um efeito que não foi para o resultado do experimento. A braquiária com fusileide e sem fusileide teve o mesmo controle. Ou seja, a carinata, de uma certa forma, abafou, mas segurou a braquiária. Então, a hora que eu vim e simulei o corte da carinata para a braquiária vir, ela veio fantasticamente nos dois cenários. Ou seja, ela não precisa do fusileide para entrar nessa jogadinha. Uhum. E aí começamos a falar, pô, alguma coisa acontece nesse cenário que a gente precisa estudar, precisa avaliar. Bacana, bacana.
Vamos lá. Tem um monte de coisa boa, né? Mas temos Aham. alguns pontos de atenção, né, para dentro da Carinata e como nós sempre falamos, né? A gente tem a caixa de ferramenta aberta, a gente sempre Isso. não esconde nada e quando tem alguma problemática, algum ponto de atenção, a gente vai lá e coloca o dedo na ferida, né? Até porque se tudo for só flor, espera lá, né? Não, Aonde que tá a pegadinha, produtor né? entende, né? Todo mundo Mas já... eu vou puxar outra linha, que todo mundo fica falando de tem que ter tolerância a herbicida, tolerância a herbicida. A carinata é a coisa mais fácil de você matar ela depois que tu colhe ela. Uhum. Caiu o grão, qualquer coisa assim, qualquer herbicida dos mais baratinhos, tu limpa a área. Eu brinco que daqui 10 anos a gente vai ter tolerância a todos os herbicidas que tem a soja e vai vir produtor e falar assim, mas bom mesmo era no G350. Mas desculpa, te cortei. Não, é ótimo, né? A gente tá vendo aí, como eu disse, né? Esclerotínia, né? O mofo branco. Uhum. Então, a carinata é uma brasca, então ela é hospedeira, Sim. né? De mofo branco. Então, nas regiões, nos talhões onde tem uma infestação alta, né? A gente já tem histórico, a gente diz, cara, não planta, Uhum. né? Uhum. Vamos fazer um manejo para nós mitigar isso daí. A gente talvez o ano que vem ou daqui a 2 anos a gente entre com a carinata, Que tá? já seria feito no soja normalmente. Que já seria o Sim. mesmo manejo, né? Que a gente precisa, na verdade, fazer. Então, o que a gente não quer é gerar ou aumentar um problema que o produtor venha a ter na lavoura, né? E o que seria esse mitigar os problemas, né? Vai muito também na linha do nematóide, como eu estava falando. Nós não vamos fazer uma ação específica e vamos resolver o problema. Uhum. Então, é um plano, né, de manejo, né, de esclerotínia que começa utilizando, antes mesmo da semeadura, utilizando aí fungos biológicos, né? Um tricoderma, por exemplo, né? Via barra ali, pré-semeadura, justamente para esse fungo já estar parasitando os escleróides da esclerotínia. Depois, via sulco, a gente pode estar trabalhando também com algum produto biológico, né? A carinata, ela já vem com tratamento de semente aí, tiofanato metílico, fluazinã, metalaxil, que já também melhora esse estabelecimento e garante esse estabelecimento, não só para a esclerotínia, como também outros fungos que possam ter no solo ali. Tá? Além disso, quando a gente vai para depois do estabelecimento da lavoura, de novo, né, a gente pode trabalhar de novo com o tricoderma, né, se o produtor não fez antes, faz também na pós-emergência, antes de fechar a entrelinha. E aí sim, no manejo foliar, a gente está trabalhando, associando também biológico com químico, né? Aí o biológico a gente vai para um complexo talvez de bacilos, e aí também olhando um tiofanato metílico, um fluazinã, uma boscalida, né? Algum manejo um pouco mais, aí voltar também para o químico. Então assim, não é uma ação só que vai resolver o problema, mas a gente tem visto, né, em regiões, e aqui é uma região, né, muito favorável para a esclerotínia, Sim. em lavouras onde a gente teve tinha condições de ter esclerotina, o produtor já vem fazendo manejo, nós plantamos, fizemos esse manejo de mitigação aí e a lavoura produziu muito bem. Eu tô louco para largar um número aqui, que é a questão da rentabilidade, que a gente não falou ainda, né? Mas a gente ia falar um pouco mais depois e tal, mas assim, nós temos áreas, inclusive aqui no Paraná, né, de produzir aí R$ 2.000 por hectare de rentabilidade, Margem líquida. R$ 3.000, e nós tivemos um recorde, e eu estava arredondando ontem, infelizmente arredondei para baixo, mas é R$ 4.900 por hectare líquida a margem do produtor. Caramba. Em um ciclo, R$ 4.900 por hectare. Foi uma área de alta fertilidade, o produtor investiu muito pouco, né, na questão da adubação. Nós temos um posicionamento, então, como eu estava falando antes, tem uma personalização ali para cada lavoura especificamente. Mas esse produtor, pelo contexto todo ali, ele acabou colocando semente, fez um manejo de biológico para esclerotínia, uma ou duas aplicações, não estou enganado. O custo dele foi muito baixo, foi menos de R$ 1.000 por hectare. Putz, Tá? doido. E essa lavoura produziu 40 sacos por hectare. E aí não foi o recorde de produtividade, o recorde de produtividade foi 46, né? Isso. 46 sacos por hectare, que nós tivemos lá no Jet 350 esse ano. Mas sem sombra de dúvidas, agora você pode me corrigir, eu tenho certeza que no Brasil e Paraguai foi a maior rentabilidade. Melhor rentabilidade. Tranquilamente disparada, a maior rentabilidade que o produtor teve acima de 4 mil. Vamos lá, vamos deixar por R$ 4.000 por hectare.
Eu gosto muito. Desculpa, eu tava Não, louco pra você falar essa tá, informação. é bonito, é legal falar. Que região que foi isso aí? Aqui no Paraná. Ah, Aqui no dá pra ser um Paraná. pouquinho mais específico? Aqui na região de Candóia, Aham. Três Pinheiros ali. Boa. Nossa, cara, foi assim, eu fiquei impressionado. Não, e eu fiquei mais fascinado porque um dia eu tive na lavoura e o produtor, tá, mas o produtor sempre pergunta, né? Aham. Tá, mas vai produzir quanto? E eu sempre já desço do carro, assim, já com a resposta, né? E eu larguei 40 sacos. Então eu digo, cara, tem que falar porque não é sempre que a gente acerta, né? A maioria a gente é. Não, e detalhe, esse produtor, ele falou, tá, se der 40 sacos, eu te pago uma cerveja. Pá, chegamos pra cobrar esses dias. Falou, deu 47, 43, não foi 40. Se fosse 40, eu pagava. Meu Mas Deus é do muito céu. bom, sabe, Vitor, a gente passar, né, levar essa cultura aí, né, nesses ambientes. O Fio já está há mais tempo aí, mas assim, esse desafio aí, quando começa a dar esses resultados, né, passa aquela ansiedade, não, cara, dá certo, né, porque é tudo muito novo. Então vamos lá, hoje nós estamos falando de uma doença de soja, cara, que talvez eu não conheça, né, o que aconteceu agora nos últimos anos ali, que foi eh, como que é o nome da doença da soja que deu? Bom, Ferrugem? mas teve agora uma antes ali. Cara, não tinha muito, mas tu tinha, tem um fitopatologista que já trabalha com isso, tem outra pessoa, tu tem para quem ligar. Uhum. Quando nós falamos dos problemas, né, e desafios da carinata, da canola, para quem que a gente liga? Com quem que a gente fala? É. Então, a gente, quando eu faço os desafios, é porque assim, a gente quer que outras pessoas se envolvam, né? E aí, quando tá tendo essas rentabilidades, o produtor tá buscando plantar carinata. Não, eu quero plantar carinata, eu quero conhecer, eu quero entender. Todo dia a gente recebe mensagem, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, aí, o produtor lá, cara, de tudo que é canto, diz, cara, eu quero conhecer a carinata, eu quero plantar. Então, assim, quando a gente começa a ver esses resultados, ainda falando daquela pergunta que você fez, né, dos desafios, é muito gratificante, assim, e é muito bom, assim, porque a gente busca realmente levar, cumprir o que a gente fala, né? Legal. E aí o produtor validando isso daí é muito gratificante, E é né? legal quando a gente escuta relato, e agora a gente bate um orgulho e fico feliz, Uhum. que a gente já começa a receber feedbacks e pontos de melhoria do próprio produtor. Então não é, antes era a gente falando, agora é ele voltando. Eu acho que a provocação do Bota é justamente, Uhum. né, que a gente gostaria de ser falado, pô, podemos melhorar, ou vamos por outro lado. E aí aquela é simples, mas veio para mim e me marcou muito. Do produtor colocando aquela haste lateral ali na Plataforma. plataforma de colher. Então, normalmente se usa para ter um guia e tal, mas o propósito que ele achou foi outro. Então, como a carinata ela produz muito biomassa, quando ele coloca aquela haste, ele consegue tutorar a carinata. Então, quem é da linha vem para cá, quem não é vai para lá. Uhum. Então, foi uma adaptação que ele ganhou qualidade de colheita. E uma coisa que eu esqueci ainda dentro da esclerotínia, e justamente nessa linha do produtor sugerir essas melhorias, então o produtor aqui também, da região de Guarapuava, sugeriu pra gente, cara, por que você não faz aí um plantio de aveia antes da semeadura da carinata? Mas qual o objetivo? Então, a sugestão dele era colher soja, desseca, planta aveia, né? E depois planta carinata. Com dois objetivos nesse caso. Um, controle de plantaninhas, Uhum. né? Tu planta no limpo já vai ter uma cobertura. Ou três, né? O segundo, a questão da palhada. Bom, se eu tenho uma dificuldade ali, que essa palha não vai ser muito persistente, eu posso fazer essa palhada antes, tá? Uhum. E tendo essa palha aí, eu já tenho uma menor esporulação, a melhor emergência dos escleródios da Sim. esclerotina. Então, é aquilo, sabe? Quando a gente consegue, né, o produtor consegue enxerga valor ali, a gente começa a fazer essas adaptações e tudo é possível a gente encaixar e personalizar para cada uma dessas regiões. Então, eu queria trazer isso daí ainda sobre esclerotina, que é a sugestão do produtor que vem para a gente aí, né? Legal. Pessoal, eu achei assim uma conversa bastante, como vocês mesmo falaram, né? Vocês são extremamente transparentes, né? Então, assim, ó, gente, é isso aqui. Tem uma série de vantagens. Óbvio que qualquer coisa, se mal manejado, vai dar ruim, né? Não tem segredo, né? Não existe, vamos falar assim,
uma cultura ainda à prova de erros, né? Produto perfeito. A gente Produto não tem um perfeito produto não perfeito. existe, né? Então acho que isso é muito legal, que vocês trazem, ó, os pontos fortes são esses, dá para atingir isso, dá para atingir aquilo, né? Mas sem também milagre, né? Não tem milagre, tem os desafios, né? E aí eu queria só para a gente finalizar aqui que vocês, como mensagem final, ficasse aí qual que é o futuro da carinata no Brasil, né? O que vocês estão vislumbrando num futuro próximo aqui, né? Eu vou deixar pro Phil fechar, e aí que ele fala um pouco mais nessa linha, mas eu, como finalizada, assim, a minha fala, trazer um pouco sobre essa diversificação que a Carinata está trazendo para o sistema, que o produtor tem demandado, tá? A gente bate muito o seguinte, por ela ser um SAF e não poder competir com culturas alimentícias, a gente não quer que o produtor deixe de plantar outras culturas. Não é carinata ou trigo, carinata ou cevada. Não, é carinata e cevada, carinata e trigo, né? Justamente para ele buscar esse encaixe junto com o seu agrônomo, com o seu consultor, de manter essa diversificação e essa rotação. Né? Então é Buscando isso que a gente liquidez, né? buscando liquidez, diversificação como um todo, né? E aí nós fugir aí desses altos e baixos do clima, dos preços, né? Então é isso que a gente quer com a Carinata, tem todo um processo garantido, né? De cadeia e tal. Então é isso que a gente busca aí dentro da lavoura, dentro do nosso sistema. E eu vou te dizer, Vitor, assim, eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? A gente vem sendo muito impactado nos últimos 5 anos, né? Com as estiagens que a gente teve lá. Então eu vejo sim que a canola e a carinata podem impactar no sistema, né? Como um todo, não só do produtor, mas no estado de forma geral. Tá? Porque nós estamos falando em entregar aí 3, vamos lá, não vamos falar dos 4, mas assim, ó, de 2, 3 mil reais por hectare no inverno, né? E ainda melhorando as condições aí para a soja, né? Que é a cultura principal. Tá? Então é um pouco disso aí que eu enxergo como as brássicas vão atuar, né? Citei o exemplo do Rio Grande do Sul, mas em todos os estados, assim, quando a gente tiver esse encaixe mais próximo do ideal, eu acredito que a carinata vai impactar diretamente aí na rentabilidade de todo o sistema, de toda a cadeia, todas as propriedades aí. Legal. Quando eu era criança, acho que minha mãe me perguntou, né? Pô, qual é o teu sonho e tal? E eu falei que eu queria mudar o mundo. Né? E aquilo ficou muito latente. Como que eu faço para mudar, né? Como que dá para seguir? E eu escolhi agronomia justamente o dia que eu li o juramento do agrônomo, que a gente jura construir um planeta melhor, cuidando dele, e sustentabilidade. Sustentabilidade não tem frescura. Tem que ser bom para as pessoas, tem que ser bom para o planeta, mas tem que dar dinheiro, tem que sustentar tudo isso daí. E quando eu comecei, eu aceitei o desafio de trabalhar com a Carinata, tudo fez sentido. É uma cultura que faz bem na hora que a gente olha para as pessoas, a gente movimenta a economia, movimenta a região, a gente consegue melhorar o mundo. Hoje a Carinata é que tem a melhor pegada de carbono. Então, tudo que a gente está vendo de mudança climática, os absurdos que estão acontecendo no Paraná, que né, não precisamos ir muito próximo daqui, e a gente poder, enquanto o agronegócio agir localmente e melhorar globalmente, eu acho que é a comprovação de tudo que o agro sempre fez na realidade. Então, hoje o produtor ele tem mais uma oportunidade de mostrar o quanto o agronegócio brasileiro, o agronegócio até mundial pode e atua na solução de vários problemas. Dos desafios que a gente tem, né? Ambientais e de melhoria contínua, né? Felipe, quase, cara, que você me tira uma lágrima aqui, bicho. Falou bonito, não falou, Bota? Nossa! Eu acho que ficou bem bacana o fechamento. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Já fica aqui o convite e até né, o Bota foi largando um monte de desafio, né? Então eu já vou retornar para ele também um desafio. Boa. Voltem para falar de canola, né? Que também é uma cultura parecida, entre aspas, mas vocês já me falaram que tem um monte de coisa que é totalmente diferente, né? Que a Nufarm é líder também de canola no Brasil. Pô, aproveitou para fazer um merchanzinho, né? Tá rápido esse Bota, né? Agradeço então, pessoal.
fica aí o convite, então, pra gente falar de canola, né? Mais no futuro. E também, quem sabe, dar uma atualizada na carinata, né? Como que Claro, tá indo aí. Acho que é vamos sim. sempre válido, né? Será um prazer. Se vocês quiserem deixar redes sociais da Nufarm de vocês, pro pessoal que quer encher o saco de vocês aí, pedir alguma coisa, fiquem à vontade, né? Manda um saquinho no Jet 350 para nós aqui, como que é, né? Então, fiquem à vontade. Não, perfeito. Vocês podem entrar em contato através do @Nufarm no Instagram, @Carinata Brasil, né? Entrar em contato com a empresa pelos canais oficiais e de repente a gente compartilha o nosso e-mail também aqui Legal. nos comentários. Boa, tranquilo. Feito então, pessoal? Feito. Pessoal, vocês gostaram desse episódio? Ó, já conhecia a carinata? Já sabia o que era, né? Ou só ficava vendo que nem eu via lá, um monte de florzinha amarela, coisa mais linda lá, e as noivas tirando foto lá, né? O pessoal gosta muito desse pré-wedding lá nas carinatas, nas canolas da vida aí, né? Então, se gostou do episódio, siga, compartilha, 5 estrelinhas no Spotify, não custa nada dar 5 estrelinhas para você que está escutando lá no Spotify. Vai lá, comenta também no Spotify, comenta no YouTube, like, joinha. E eu tenho que fazer às vezes do Fabiano, né, Filipão? Que eu esqueci de falar aqui, cara. Só que eu tenho problemas para lembrar do nosso slogan, né? Que é o quê, ó? Transformando pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. É simples, Boa. mas eu acho que sou disléxico, alguma coisa assim, né? Então eu tenho muita dificuldade de lembrar Muito legal. desses detalhes. Muito bom. Feito, pessoal, mais um episódio pago e a gente vê vocês na próxima aí.